sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do 6º ano. Bom, a aula de hoje vai ser sobre poema e está no nosso caderno 2, no nosso livro 2 do 6º ano, nas páginas 3, 4, 5 e 6. Nós vamos conversar sobre o gênero textual poema, a diferença entre poema e poesia, bem como versos, estrofes e rimas presentes no poema. Relembrando algo que nós já conversamos no tópico no livro 1 do 6º ano. O poema, como teoria, é o gênero textual composto em versos que normalmente emprega recursos sonoros e palavras em sentido conotativo ou figurado. O que isso significa? O poema faz parte de um conjunto de textos que possuem normas, regras que precisam ser seguidas. E esses recursos sonoros que nós vamos conversar durante a nossa aula é justamente para que haja a rima, para que haja essa marcação do som entre as palavras. E as palavras de sentido conotativo ou figurado, nós também já estudamos em sala de aula o que é o sentido conotativo. É algo mais simples, do cotidiano, do dia a dia. É uma linguagem mais informal. E o figurado é uma linguagem dos sentimentos, das emoções, a linguagem das imagens, da nossa imaginação. No poema, há versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo. Nós estudaremos versos, estrofes, rimas e ritmo nessa unidade. E ainda pode conter símbolos, imagens, para que você substitua por uma palavra, pode ser uma forma geométrica para que você substitua por uma palavra. É comum em alguns poemas que apareçam símbolos. Metáforas, que é uma figura de linguagem, é uma referência, é uma comparação sem o elemento comparativo. É quando eu digo que o Sol é uma teia gigante que aquece o planeta. Então, quando eu digo que ele é uma teia, não significa que ele seja aquela teia de aranha, mas que ele é parecido com uma teia porque ele engloba todo mundo, ele expande para todos os lados, dependendo da referência. Então, é uma comparação sem o elemento comparativo, como, parecido, igual. Eu só digo que aquilo é alguma coisa, eu faço uma referência. E justamente nesse momento entra a linguagem figurada. E as aliterações e assonâncias, que também são figuras de linguagem. A aliteração é a repetição de sons consonatais. É a repetição das consoantes, dos sons das consoantes em determinadas palavras, presentes no texto. E a assonância é a repetição de sons vocálicos, ou seja, das vogais, em certas palavras, para que haja a melodia no poema. E demais recursos da língua portuguesa. A estrutura do texto poético se comporta da seguinte forma, é dividida da seguinte forma. Cada linha de um poema corresponde a um verso. Nós estudamos texto em prosa dentro de sala de aula e texto em rima, em verso, que é poema, é um poema. Então, o texto em prosa, ele é o texto que vai de margem a margem, vai da margem inicial à margem final de uma lauda, de uma folha. E o texto em verso, ele é diferente. O poema, ele é estruturado de uma forma diferente. Ele é centralizado no meio ou ele é centralizado em uma das margens. Então, o poema ele se comporta de forma diferente. Enquanto no texto em prosa nós temos a linha, cada linha corresponde a uma parte da folha, né, no caso. Então, a linha dentro do nosso poema, do nosso gênero, é chamada de verso. Verso é a unidade poética, ou seja, é cada linha do nosso poema. Por exemplo, no poema de Vinícius de Moraes,
Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. É um poema da Arca de Noé de Vinícius de Moraes. Então, cada linha que forma esse poema é chamada verso. Era uma casa, é um verso. Muito engraçada, outro verso. Então, para cada verso, nós enumeramos para saber no final quantos versos esse poema é composto. A estrofe é um conjunto de versos. Se no texto em prosa nós temos um conjunto de linhas e chamamos de parágrafo, aqui nós temos um conjunto de versos e chamamos de estrofe, que é o agrupamento de versos. Quando eu digo, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Então, a junção desses versos, dessas linhas, no caso, desses versos, formam uma estrofe. Entre uma estrofe e outra, é normal, é natural e é comum que se deixe uma linha, pule uma linha, dê um espaço, o que não acontece em texto em prosa. Nós conversamos em sala de aula, os textos que nós trabalhamos em redação, em produção de texto, que eu digo para que vocês não deixem linha entre um parágrafo e outro, porque isso é uma característica do texto em verso. Tudo bem? A estrutura do texto poético, ainda continuando, nós temos a rima, que é o resultado dos sons iguais ou semelhantes, parecidos entre as palavras, no meio ou no final de versos diferentes. Quando eu digo, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Casa rima com a finalização, lembra o som de engraçada e de nada. Uma casa, engraçada, nada. E nós temos não e chão, sons parecidos, para que haja melodia, para que haja essa magia que acontece nos textos, que são os poemas, nesses tipos de textos. Então, essa magia sonora, ela se dá através das rimas, que é o que faz com que tudo isso seja audível, seja gostoso de ouvir e faça parte, a gente acaba brincando com os sons, com as palavras, com o fim de prender a atenção do leitor na rima. Na nossa página 3, nós temos um texto, nós temos um poema, que eu vou ler com vocês. Quero que vocês acompanhem em casa no livro, unidade 1, página 3, que diz o seguinte: o que eu vou ser quando crescer? Por que me perguntam tanto o que eu vou ser quando crescer? O que eles pensam de mim? É o que eu queria saber. Gente grande é engraçada. O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada? Só vou ser quando crescer? Que não me venham com essa, para não perder o latim. Eu sou um monte de coisas e tenho orgulho de mim. Essa pergunta de adulto é a mais chata que há, porque só quando crescer. Não vou esperar até lá? Eu vou ser quem eu já sou, neste momento presente. Vou continuar sendo eu, vou continuar sendo gente. O que nós podemos perceber dentro do texto que eu vou ser quando crescer é um questionamento sobre tudo aquilo que é exigido de uma criança, que é exigido de um adolescente, para que ele já comece a entender desde pequenino qual é o caminho que ele vai seguir quando crescer. Dado o sentido do texto, nós vamos, dentro do poema, descobrir ou perceber o que é um verso, que é cada
parte desse texto, que é cada linha desse texto é chamada verso. Eu selecionei essa aqui porque fica mais simples de mostrar, mas cada linha que vocês estão vendo, que vocês estão percebendo, é chamada de verso. Um conjunto de versos é chamado de estrofe. Aqui nós temos 4 versos que formam uma estrofe. E aqui nós temos as rimas, que são presentes em todo o texto. Então, quando nós falamos o que eu vou ser quando crescer, é o que eu queria saber. Nós temos a finalização do crescer, do saber. Isso são rimas. Presente, gente, na segunda estrofe, engraçada, nada, dizer, crescer. Então, essas combinações sonoras formam as rimas, que é aquilo que traz essa melodia, esse prazer na leitura, principalmente em voz alta, de uma poesia, de um poema. As atividades para serem feitas estão na página 3, 4, 5 e 6. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês compreendam a diferença entre poema e poesia. Porque muitos perguntam, por que essa diferença? Poema não é poesia? Poesia não é poema? Então, nós precisamos compreender juntos qual é essa diferença. Você já sabe que poema, ele tem uma estrutura, ele precisa dessa estrutura. As rimas precisam estar direitinhas, precisa de toda essa organização, certo? E a poesia, ela já é um pouco diferente. A poesia, ela já não necessita necessariamente de toda essa métrica, de todo esse cuidado. A poesia é o sentimento, é a vontade, é aquilo que não se pode tocar, é aquilo que a gente sente dentro de um poema. Vamos lá. O poema consiste em um tipo de texto literário, é um gênero textual, sendo ele estruturado em versos e estrofes. Esse tipo de escrita revela os sentimentos, os pensamentos, opiniões do escritor, podendo ou não ter alto conteúdo emotivo. O poema não necessariamente fala de emoção. Ele pode falar de qualquer coisa do mundo. Política, religião, pode falar sobre os diversos assuntos, economia, pode falar sobre histórias maravilhosas, contos, lendas, fábulas. Então, o poema, ele pode trazer vários conteúdos. A poesia é algo imaterial, transcendente e abstrato, sendo possível enxergar a poesia além da escrita, como, por exemplo, em pinturas, fotografias, paisagens. Poesia é a forma de ver o mundo, é a forma que você consegue ver esse mundo, é a forma que você se comporta nesse mundo, é a beleza que você vê nesse mundo. Já o poema é algo concreto, a forma escrita que poderá conter ou não poesia, a beleza e a transcendência dos sentimentos. Então, em resumo, o poema refere-se à forma e a poesia refere-se à essência. O poema refere-se à métrica, à rima, como ela vai se comportar, como ela vai se apresentar, enquanto a poesia é o sentimento, é a vontade, é o desejo, é aquilo, é a beleza que se vê no mundo. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato através do aplicativo, da plataforma, para que nós conversemos e tiremos todas essas dúvidas.